O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 20. O Espelho de Galadriel. O sol afundava-se atrás das montanhas e as sombras adensavam-se nas florestas quando partiram de novo. O seu caminho passava agora por bosques onde o crepúsculo já descera. A noite chegou, debaixo das árvores, enquanto caminhavam, e os elfos descobriram as suas lanternas de prata. De súbito, desembocaram de novo numa clareira e encontraram-se sob um pálido céu noturno salpicado de algumas estrelas mais apressadas. Desenrolava-se à sua frente um vasto espaço sem árvores, que formava um grande círculo e se prolongava numa curva de cada lado. Para lá dele havia um fosso fundo que se perdia em sombras suaves, mas a erva da sua margem era verde, como se brilhasse ainda em memória do sol já escondido. Do lado oposto erguia-se, muito alta, uma parede verde que rodeava um monte verde todo coberto de malorns, mais altos do que quantos já tinham visto em toda a terra. Não era possível calcular a sua altura. Erguiam-se no crepúsculo como torres vivas. Nas suas muitas camadas de ramos e entre as folhas sempre em movimento, brilhavam incontáveis luzes verdes, douradas e prateadas. Haldir voltou-se para o grupo. Bem-vindos a Caras Galadhon, disse. Esta é a cidade dos Galadhrim, onde residem o Sr. Celeborn e Galadriel, a Senhora de Lórien. Mas não podemos entrar por aqui, porque as portas não estão voltadas para norte. Temos de contornar para o lado sul e o caminho não é curto, pois a cidade é grande. Havia uma estrada pavimentada de pedra branca ao longo da margem exterior do fosso. Meteram por ela, no sentido oeste, com a cidade sempre a subir como uma nuvem verde do seu lado esquerdo. À medida que a noite se adensava, surgiam novas luzes, até todo o monte parecer incendiado de estrelas. Chegaram finalmente a uma ponte branca, atravessaram-na e encontraram as grandes portas da cidade. Ficavam voltadas para sudoeste, entre as extremidades da muralha circundante, que se sobrepunham. Eram altas e fortes e estavam iluminadas por muitos candeeiros. Haldir bateu e falou, e as portas abriram-se silenciosamente. Mas Frodo não viu nem sinais de guarda. Os viajantes entraram e as portas fecharam-se de novo. Encontravam-se num caminho fundo entre as extremidades da muralha e, depois de o percorrerem rapidamente, entraram na Cidade das Árvores. Não viram ninguém, nem ouviram o som de quaisquer passos nos caminhos, mas soavam muitas vozes à sua volta e em cima, no ar. De muito longe, no monte, chegava-lhes o som de canto que parecia cair das alturas como chuva suave sobre folhas. Percorreram muitos caminhos e subiram muitas escadas até chegarem aos lugares altos e verem à sua frente, no meio de um vasto relvado, o brilho de uma fonte. Iluminavam-na lanternas de prata que pendiam de ramos de árvores, e a água caía numa espécie de bacia de prata, da qual transbordava um regatozinho branco. Do lado sul do relvado, erguia-se a maior imponente de todas as árvores. O seu tronco grande e liso brilhava como seda cinzenta e subia, até os primeiros ramos, muito alto, abrirem os enormes braços debaixo de sombrias nuvens de folhas. Ao lado havia uma larga escada branca, aos pés da qual estavam sentados 3 elfos. Levantaram-se logo assim que os viajantes se aproximaram, e Frodo reparou que eram altos. Vestiam cota de malha cinzenta e lhes pendiam dos ombros compridas capas brancas. Aqui residem Celeborn e Galadriel, informou Haldir. É seu desejo que subam e falem com eles. Um dos guardas-elfos emitiu então uma nota clara, com uma pequena trompa, e de cima responderam-lhe 3 vezes. Eu subo primeiro, disse Haldir.
Depois sobe Frodo com Legolas. Os restantes podem seguir-nos como desejarem. É uma longa subida para os que não estão habituados a tais escadas, mas podem descansar no caminho. Enquanto subia devagar, Frodo passou por muitos talãs, uns a um lado, outros a outro, e alguns no tronco da árvore, de modo que a escada passava através deles. A uma grande altura acima do solo, encontraram um enorme talã, semelhante à cobertura de um barco. Nele estava construída uma casa tão grande que quase serviria para um salão de homens na terra. Frodo entrou atrás de Haldir e encontrou-se numa câmara oval, no meio da qual subia o tronco do grande Malorn, que apesar de começar a afunilar para o cimo da copa, ainda constituía uma coluna de grande perímetro. O aposento estava iluminado por uma luz suave, e tinha as paredes verdes e prateadas e o teto dourado. Estavam lá sentados muitos elfos. Em duas cadeiras encostadas ao tronco da árvore e com um ramo vivo a servir de dossel, sentavam-se Celeborn e Galadriel, ao lado um do outro. Levantaram-se para saudar os hóspedes à maneira dos elfos, até mesmo daqueles que eram considerados reis poderosos. A senhora não era menos alta do que o senhor, que era muito alto, e possuíam ambos gravidade e beleza. Vestiam completamente de branco. A senhora tinha cabelo cor de ouro escuro, e o de Celeborn parecia de prata, comprido e brilhante. Mas não havia neles nenhum sinal que denunciasse idade, a não ser nas profundezas dos olhos. Esses eram penetrantes como lanças à luz das estrelas, e ao mesmo tempo profundos poços de memória. Haldir conduziu Frodo à sua presença e o Senhor saudou-o na sua própria língua. Galadriel não proferiu nenhuma palavra, mas olhou-o demoradamente no rosto. Sente-se ao lado da minha cadeira, Frodo, do Shire, convidou Celeborn. Depois de todos chegarem, conversaremos. Saudou cortesmente pelo nome cada membro do grupo à medida que foram entrando. Bem-vindo, Aragorn, filho de Arathorn, exclamou. Há 38 anos no mundo exterior que não vinha a esta terra, e esses anos pesam-lhe. Mas o fim está próximo, para o bem ou para o mal. Vá, descanse algum tempo do seu fardo. Bem-vindo, filho de Thranduil. Raramente os meus parentes viajam até cá, vindos do norte. Bem-vindo, Gimli, filho de Glóin. Há verdadeiramente muito tempo que não víamos um representante do povo de Durin em Caras Galadon. Mas hoje quebramos a antiga lei. Que isso possa ser sinal de que, embora o mundo esteja agora negro, melhores dias se aproximam e a amizade será renovada entre os nossos povos. Gimli curvou-se profundamente. Depois de todos os hóspedes se sentarem defronte de sua cadeira, Celeborn olhou-os de novo. Estão aqui 8, observou. Deviam ter partido 9, segundo as mensagens recebidas. Talvez tenha havido alguma mudança de opinião de que não tenhamos tido conhecimento. Elrond está longe e a escuridão adensa-se entre nós e ao longo de todo este ano as trevas tornaram-se mais compridas. Não houve nenhuma mudança de opinião, disse Galadriel, que falou pela primeira vez. Sua voz era clara e musical, mas mais profunda do que é costume em voz de mulher. Gandalf, o cinzento, partiu com o grupo, mas não transpôs as fronteiras desta terra. Digam-nos onde está, pois desejaríamos muito falar de novo com ele. Não consigo vê-lo de longe, a não ser que transponha as cercas de Lothlórien. Envolve-o uma névoa cinzenta e os caminhos dos seus pés e da sua mente estão-me ocultos. Ai de nós, Gandalf, o cinzento caiu na sombra, respondeu Aragorn. Ficou em Moria e não se salvou. Ao ouvirem tais palavras, todos os elfos presentes soltaram exclamações de mágoa e espanto. Cruel notícia, lamentou Celeborn. A pior aqui transmitida em longos anos plenos de dolorosos acontecimentos. Virou-se para Haldir e perguntou-lhe em élfico: por que não foi isto dito há mais tempo?
Não falamos a Haldir dos nossos feitos nem do nosso objetivo, explicou Legolas. Ao princípio estávamos cansados e o perigo ainda estava próximo, atrás de nós. Depois quase esquecemos temporariamente o nosso desgosto, enquanto percorríamos felizes os belos caminhos de Lórien. No entanto, a nossa mágoa é grande e a nossa perda é irremediável, afirmou Frodo. Gandalf era o nosso guia e conduziu-nos através de Moria, e quando a nossa fuga parecia impossível, ele salvou-nos e caiu. Conte-nos a história toda, pediu Celeborn. Aragorn contou então tudo quanto acontecera na passagem de Caradhras e nos dias que se seguiram. Falou de Balin e do seu livro, da luta na Câmara de Mazarbul, do fogo, da ponte estreita e do aparecimento do terror. Um demônio do mundo antigo, parece, como nunca vira antes, declarou. Era simultaneamente uma sombra e uma chama, forte e terrível. Era um Balrog de Morgoth, explicou Legolas, a pior maldição dos elfos, tirando aquele que está na Torre Negra. Na verdade, vi na ponte aquele que atormenta os nossos mais negros pesadelos. Vi a maldição de Durin, disse Gimli em voz baixa e de olhos assustados. Sempre receamos, infelizmente, que debaixo de Caradhras dormia um terror, exclamou Celeborn. Tivesse eu sabido que os anões haviam despertado de novo esse demônio de Moria e ter-lhes-ia proibido que transpusesse as fronteiras setentrionais, a si e a todos quantos os acompanhavam. Quase se diria que, finalmente, Gandalf passou da sensatez para a loucura, ao cair desnecessariamente na rede de Moria. É grande temeridade dizer semelhante coisa, observou Galadriel gravemente. Não foram desnecessárias nenhumas das ações de Gandalf em vida. Os que o seguiam não lhe conheciam o pensamento e não podem, por isso, relatar todo o seu objetivo. Mas, seja o que for que o guia faça, os que o seguem estão isentos de culpa. Não te arrependas das boas-vindas que dispensaste ao anão. Se o nosso povo tivesse estado exilado de Lothlórien durante muito tempo e muito longe, que Galadrim, incluindo o próprio Celeborn, o sábio, passaria perto e não desejaria ver a sua antiga pátria, mesmo que tivesse transformado num antro de dragões? Escura é a água de Keled-Zaran e frias são as nascentes de Kibil-Nula, e belos eram os salões de muitas colunas de Khazad-dûm nos tempos antigos, antes da queda de poderosos reis sob a pedra do túmulo. Olhou para Gimli, que estava carrancudo e triste, e sorriu-lhe. O anão, ao ouvir os nomes proferidos na sua própria língua antiga, levantou a cabeça e fitou-a nos olhos. Teve a sensação de que observava de súbito o coração de um inimigo e lá encontrava amor e compreensão. Estampou-se-lhe no rosto uma expressão de espanto e depois sorriu também. Levantou-se desajeitadamente, curvou-se à maneira dos anões e declarou: Mas mais bela é a terra de Lórien e Galadriel, a soberana. Está acima de todas as pedras preciosas que jazem debaixo da terra. Fez-se silêncio. Por fim, Celeborn falou de novo. Ignorava que a situação fosse tão difícil. Gimli que perdoe as minhas palavras ríspidas, pois falei levado pelo sofrimento do meu coração. Farei o que puder para os ajudar, a cada um de acordo com o seu desejo e a sua necessidade, mas, sobretudo, àquele do povo pequeno, que transporta o fardo. Temos conhecimento da sua missão, disse Galadriel ao olhar para Frodo, mas não falaremos dela mais abertamente aqui. No entanto, talvez não tenha sido em vão que vieram a esta terra em busca de auxílio, como é evidente que o próprio Gandalf tencionava fazer, pois o senhor dos Galadrim é considerado o mais sábio dos elfos da Terra-média e distribuidor de benesses que estão acima do poder dos reis. Tem vivido no Ocidente desde o alvorecer dos tempos, e eu tenho vivido com ele há anos incontáveis, pois antes da queda de Nargothrond, ou Gondolin, atravessei as montanhas e juntos, ao longo de eras do mundo,
Temos lutado contra a longa derrota. Fui eu quem primeiro convocou o Conselho Branco, e se os meus desígnios não se tivessem frustrado, o conselho teria sido dirigido por Gandalf, o Cinzento, e então talvez as coisas tivessem corrido diferentemente. Mas mesmo agora ainda há esperança. Não lhes darei conselhos, dizendo que façam isto ou façam aquilo, pois não é em fazer ou planear, nem em escolher entre este método de ação ou aquele, que posso valer, mas só em saber o que foi e é, e em parte também o que será. Digo-lhes, no entanto, isto: a sua missão está equilibrada no gume de uma faca. Desviem-se um bocadinho só que seja e falhará, para a ruína de todos. Mas enquanto o grupo for leal, a esperança subsistirá. Pronunciadas tais palavras, fitou-os em silêncio, perscrutadoramente, um de cada vez. Nenhum, excetuando Legolas e Aragorn, conseguiu suportar-lhe o olhar. Sam corou logo e baixou a cabeça. Por fim, Galadriel libertou-os da força dos seus olhos e sorriu. Sosseguem os corações, disse. Esta noite dormirão em paz. Então eles suspiraram e sentiram-se subitamente fatigados, como se tivessem sido longa e minuciosamente interrogados, embora não tivessem sido ditas abertamente quaisquer palavras. Podem ir, autorizou Celeborn. Estão exaustos de desgosto e muita labuta. Mesmo que a missão em que estão empenhados nos não dissesse respeito de perto, seriam acolhidos nesta cidade até se sentirem apaziguados e refeitos. Agora descansarão e durante algum tempo não falaremos do caminho que lhes resta percorrer. Nessa noite o grupo dormiu no solo, com grande satisfação dos hobbits. Os elfos armaram um pavilhão para eles, entre as árvores próximas da fonte, e nele colocaram almofadas macias. Depois deixaram-nos com palavras de paz ditas na sua suave voz élfica. Durante momentos, os viajantes falaram da noite anterior nas copas das árvores, do dia de viagem e do senhor e da senhora, pois ainda não tinham coragem para recuar mais no tempo. — Por que coraste, Sam? — perguntou Pippin. — Foste-te logo abaixo. Dir-se-ia até que tinhas a consciência pesada. Espero que não se tenha tratado de nada pior do que um perverso plano para roubar um dos meus cobertores. Nunca pensei em semelhante coisa, respondeu Sam, que não estava de maré para brincadeiras. Se querem saber, tive a impressão de que não tinha um fio a cobrir-me, e isso não me agradou. Era como se ela estivesse a olhar para dentro de mim e a perguntar-me o que faria se me desse a possibilidade de regressar a correr ao Shire, para um buraquinho aconchegado com um jardinzito meu. É engraçado, pois foi quase exatamente o que eu senti também, confessou Merry. Só que, enfim, me parece que não digo mais nada, rematou atrapalhado. Aparentemente acontecera o mesmo a todos. Cada um deles tivera a impressão de que lhe era oferecida a escolha entre uma sombra repleta de medo, que o esperava, e qualquer coisa que desejava muito e que estava muito clara no seu espírito, qualquer coisa para cuja obtenção teria apenas de se desviar da estrada e deixar a outros a missão e a guerra contra Sauron. Pareceu-me também, disse Gimli, que a minha escolha permaneceria secreta e só no meu conhecimento. A mim pareceu-me muitíssimo estranho, afirmou Boromir. Talvez tenha sido só uma experiência e ela pretendesse ler os nossos pensamentos com boas intenções. No entanto, quase diria que estava a tentar-nos, a oferecer-nos o que alegava ter o poder de dar. Escusado seria dizê-lo, mas recusei ouvir. Os homens de Minas Tirith são fiéis à sua palavra, mas Boromir não disse o que lhe parecera ter-lhe a senhora oferecido. Quanto a Frodo, decidiu não falar, apesar de Boromir o apertar com perguntas. Ela olhou mais demoradamente a si, portador do anel. É verdade, admitiu Frodo, mas o que quer que me veio à cabeça, então lá ficará. Bem, tenha cuidado, recomendou Boromir.
Não confio exageradamente nesta senhora nem nos seus propósitos. Não diga mal da dama Galadriel, ordenou Aragorn severamente. Não sabe o que diz. Não há nela nem nesta terra mal algum, a não ser que um homem o traga para cá. Mas se tal acontecer, ele que se precate. O que garanto é que esta noite dormirei sem medo pela primeira vez desde que parti de Rivendell. Oh, e que possa dormir profundamente e esquecer por alguns momentos a minha dor. Estou fatigado de corpo e coração. Deitou-se nas suas almofadas e adormeceu logo. Os outros não tardaram a imitá-lo, e não houve som nem sonho que lhes perturbasse o sono. Quando acordaram, era dia claro no relvado que ficava defronte do pavilhão, e a fonte subia e descia a brilhar ao sol. Permaneceram alguns dias em Lothlórien, tanto quanto tiveram consciência ou se recordaram. Durante todo o tempo em que lá estiveram, o sol brilhou, exceto nos momentos em que caía uma chuva leve, que deixava tudo fresco e limpo. O ar estava fresco e suave, como se fosse o princípio de primavera, mas eles sentiam à sua volta a profunda e apaziguadora quietude do inverno. Parecia-lhes que pouco mais faziam do que comer, beber, descansar e passear entre as árvores, e era suficiente. Não tinham voltado a ver o senhor e a senhora e pouco falavam com os elfos, pois destes poucos sabiam ou estavam dispostos a falar, o Westron. Aldir despedira-se deles e voltara para as cercas do norte, onde havia agora grande vigilância, depois das notícias que o grupo trouxera de Moria. Legolas convivia muito com os Galadhrim, e depois da primeira noite deixou de dormir com os outros companheiros, embora voltasse para comer e conversar com eles. Levava frequentemente Gimli consigo quando ia passear, e os outros admiravam-se de tal mudança de comportamento. Agora, quando se sentavam ou passeavam juntos, os companheiros falavam de Gandalf, e tudo quanto cada um soubera e vira a respeito dele tornava-se-lhes claro no espírito. À medida que saravam da dor e da fadiga do corpo, avivava-se mais a mágoa pelo que tinham perdido. Era frequente ouvirem vozes élficas cantar nas imediações, e compreendiam que estavam a fazer canções de lamento pela perda de Gandalf, pois ouviam o seu nome entre as doces e tristes palavras que não conseguiam entender. Mithrandir, Mithrandir, cantavam os elfos, ó peregrino cinzento, pois assim gostavam de lhe chamar. Se estava com o grupo, Legolas não traduzia as canções, alegando que não tinha a habilidade necessária e que, para si, a dor ainda estava muito viva. Era um motivo para lágrimas, e ainda não para canções. Foi Frodo quem primeiro exprimiu parte do seu desgosto em palavras hesitantes. Raramente se sentia impelido a fazer melodias ou versos, e até em Rivendell escutara, mas não cantara, embora a sua memória estivesse cheia de muitas coisas que outros antes dele tinham feito. Mas naquela altura, sentado ao lado da fonte de Lórien e a ouvir à sua volta as vozes dos elfos, os seus pensamentos ganharam forma numa canção que lhe pareceu bonita. No entanto, quando tentou repeti-la a Sam, só se recordou de fragmentos, de pedaços sem viço como um punhado de folhas murchas. Quando o anoitecer no Shire acinzentava, ouviam-se os seus passos no monte. Partia antes de romper a alvorada para a viagem longa sem dizer palavra. De terra erma para ocidental costa, de deserto setentrional para meridional monte, passando por caverna de dragão, porta oculta, e negras florestas nunca parava. Com anão e hobbit, elfos e homens, com mortal e imortal gente, com pássaro no ramo e fera no covil, na própria e secreta língua de cada um falava. Espada mortífera, mão que sarava, costas dobradas sob o carrego, voz de trompa, archote aceso, fatigado peregrino na estrada.
senhor de sabedoria entronizado, célere na ira, veloz no riso, um velho de chapéu amachucado, que o espinhoso bastão se apoiava. Parou sozinho na ponte e fogo e sombra a ambos desafiou. O bastão quebrou-se-lhe na pedra, em Khazad-dûm o seu saber morreu. Está aqui, está a levar a palma ao Sr. Bilbo, exclamou Sam. Infelizmente não, mas é o melhor que consigo fazer por enquanto. Bem, Sr. Frodo, se voltar a tentar, espero que diga uma palavrinha acerca do seu fogo de artifício, pediu Sam. Qualquer coisa deste gênero. Os mais belos foguetes jamais vistos explodiam em estrelas azuis e verdes, ou aguaceiros de ouro depois da trovoada a cair como chuva de flores. Embora isto lhe não faça justiça, nem pouco mais ou menos. Não, Sam, essa parte deixo-ta a ti, ou talvez a Bilbo. Mas, bem, não posso falar mais disso. Não suporto pensar sequer que terei de lhe dar a notícia. Uma tarde, Frodo e Sam caminhavam juntos, a apanhar o fresco do crepúsculo. Sentiam-se ambos novamente inquietos. Abatera-se de súbito sobre Frodo a sombra da partida. Sabia, adivinhava, que estava muito próximo o momento em que teria de deixar Lothlórien. Que pensas agora dos elfos, Sam? Já te fiz a mesma pergunta uma vez. Parece que há muito tempo, mas desde então viste mais. Se vi, exclamou Sam, e acho que há elfos e elfos. São todos bastante elfos, mas não são todos iguais. Estes aqui, por exemplo, não são caminhantes nem desabrigados e parecem-se um bocadinho mais com a gente. Dão a impressão de pertencer aqui, a este lugar, mais ainda do que os hobbits no Shire. Se foram eles que fizeram a terra, ou a terra que os fez a eles, é difícil saber. Se compreende o que quero dizer. Reina aqui um sossego maravilhoso. É como se nada se passasse e ninguém quisesse que se passasse alguma coisa. Se existe por aí magia, está muito funda, tão funda que as minhas mãos lhe não conseguem chegar, assim, numa maneira de dizer. Vê-se e sente-se em toda a parte, redarguiu Frodo. Bem, não se vê ninguém fazê-la. Não há fogo de artifício, como o velho Gandalf, coitado, costumava mostrar. Admiro-me de não termos visto o senhor e a senhora em todos estes dias. Não sei por que tenho a impressão de que ela seria capaz de fazer umas coisas maravilhosas, se tivesse disposição para isso. Gostava tanto de ver um pouco de magia élfica, Sr. Frodo. Eu, não. Estou contente assim. E não é do fogo de artifício de Gandalf que tenho saudades, mas, sim, das suas sobrancelhas hirsutas, do seu gênio e da sua voz. Tem razão, concordou Sam. E não julgue que estou a pôr defeitos. Sempre desejei ver um pouco de magia como a de que falam as histórias antigas, mas nunca ouvi falar de terra melhor do que esta. É como estar em casa e de férias ao mesmo tempo, se me entende. Não desejo ir-me embora, mas, mesmo assim, começo a achar que se temos de partir, o melhor é fazê-lo de uma vez. É o trabalho que nunca se começa que leva mais tempo a acabar, como o meu velhote costumava dizer. E não me parece que esta gente possa fazer muito mais para nos ajudar, com magia ou sem ela. Parece-me que será quando deixarmos esta terra que sentiremos mais a falta de Gandalf. Infelizmente, acho que tens razão, Sam. No entanto, tenho esperança de que, antes de partirmos, voltaremos a ver a Senhora dos Elfos. Precisamente quando Frodo falava, viram Galadriel aproximar-se, como se satisfizesse os seus desejos. Caminhava sob as árvores, alta, branca e bela. Fez-lhes sinal, sem dizer qualquer palavra. Voltou-se e conduziu-os na direção das encostas do lado sul do monte de Caras-Galadhon. Passaram então através de uma alta sebe verde e entraram num jardim fechado. Não havia árvores e, por isso, via-se o céu sem quaisquer obstáculos. A estrela vespertina nascera e brilhava como lume branco por cima das florestas ocidentais.
A dama desceu um comprido lanço de degraus e entrou numa profunda depressão verde, através da qual corria, murmurante, o regato argentino que vinha da nascente do monte. No fundo, num pedestal baixo, esculpido como uma árvore bifurcada, havia uma bacia de prata, larga e pouco funda, e ao lado um jarro de prata. Galadriel encheu a bacia de água do regato, respirou para ela e, quando a água voltou a ficar lisa, falou: "Este é o espelho de Galadriel. Trouxe-os aqui para nele verem, se quiserem." O ar estava muito parado. O valezinho era escuro e a dama élfica, imobilizada ao lado de Frodo, era alta e pálida. "Que procuraremos ver e que veremos?" perguntou, cheio de temor. "Posso ordenar ao espelho que revele muitas coisas, e a alguns posso mostrar o que eles desejam ver. Mas o espelho também mostra coisas sem lhe as pedirem, e essas são muitas vezes mais estranhas e proveitosas do que aquelas que desejamos ver. O que verá se deixar ao espelho liberdade de ação, não imagino, pois ele mostra coisas que foram e coisas que são e coisas que ainda podem ser. Mas qual dessa categoria de coisas vê, nem o mais sábio consegue sempre saber. Quer olhar?" Frodo não respondeu. "E você?" perguntou a dama, virando-se para Sam. "Isto é, creio, aquilo a que a sua gente chamaria magia, embora eu não compreenda exatamente o que tal significa, tanto mais que parecem empregar a mesma palavra para os logros do inimigo. Mas esta, se quiser, é a magia de Galadriel. Não disse que gostaria de ver magia élfica?" "Disse", confessou Sam, a tremer um pouco entre o medo e a curiosidade. "Darei uma espreitada, senhora, se mo permitir." E acrescentou, numa parte, dirigindo-se a Frodo: "Não me importaria nada de dar uma olhadela ao que se passa na nossa terra. Parece que parti há tanto tempo. Mas o mais certo será ver só as estrelas, ou qualquer coisa que não compreenderei." "Sim, é o mais certo", admitiu a dama, a rir suavemente. "Mas venha, olhará e verá o que for possível. Não toque na água." Sam subiu para a base do pedestal e inclinou-se para a bacia. A água parecia sólida e escura e tinha estrelas refletidas na superfície. "Só há estrelas, como eu pensava", disse Sam. Nisto, soltou uma exclamação abafada, pois as estrelas apagaram-se. Como se um véu escuro tivesse sido afastado, o espelho tornou-se gradualmente cinzento e depois claro. O sol brilhava nele e o vento agitava os ramos das árvores, mas, sem que Sam tivesse tempo de chegar a uma conclusão quanto ao que estava a ver, a luz dissipou-se. Depois, pareceu-lhe ver Frodo, muito pálido, a dormir profundamente à sombra de um grande penhasco escuro. Em seguida, julgou ver-se a si mesmo a andar num corredor penumbrento e a subir uma interminável escada de caracol. Teve bruscamente consciência de que estava a procurar, ansioso, qualquer coisa, mas não soube o que poderia ser. Como num sonho, a visão desfez-se, voltou para trás, e ele viu outra vez as árvores. Mas agora não estavam tão perto e pôde ver o que realmente se passava. Não era o vento que as agitava. O que elas estavam era a cair, a tombar ruidosamente no chão. "Ah!" exclamou em voz escandalizada. "Ali está o Tede amarelento a derrubar árvores, uma coisa que não devia fazer. Não, aquelas árvores não deveriam ser derrubadas. São daquela alameda que fica a seguir ao moinho e sombreiam a estrada para a beira d'água. Quem me dera estar ao pé do Tede para o derrubar a ele." Sam reparou então que o velho moinho desaparecera e estavam a construir no seu lugar um grande edifício de tijolo vermelho. Via-se muita gente a trabalhar, afanosamente. Perto erguia-se uma alta chaminé vermelha. Fumo negro pareceu enevoar a superfície do espelho. "Passa-se qualquer patifaria no Shire", comentou. Elrond sabia o que dizia quando quis
que o Sr. Mary regressasse. De súbito, Sam soltou um grito e afastou-se. Não posso ficar aqui, gritou desvairado. Tenho de voltar para casa. Esventraram a travessa do saco furado e vi o pobre velho do meu avô a descer o monte com as suas coisitas num carrinho de mão. Tenho de voltar para casa. Não pode voltar para casa sozinho, lembrou-lhe a dama. Não desejava regressar a casa sem o seu amo antes de ver o espelho, embora soubesse que podiam muito bem estar a acontecer coisas más no Shire. Lembre-se de que o espelho mostra muitas coisas e nem todas aconteceram ainda. Algumas nem sequer nunca acontecerão, a não ser que aqueles que veem as visões se desviem do seu caminho para as evitar. O espelho é perigoso, como guia de procedimento. Sam sentou-se no chão e amparou a cabeça com as mãos. Desejaria nunca aqui ter vindo e não quero ver mais magia, disse, e mergulhou no silêncio. Passado um bocado, falou de novo, em voz rouca, como se lutasse para conter as lágrimas. Regressarei a casa pela estrada comprida com o Sr. Frodo, ou não regressarei. Mas desejo poder voltar um dia. Se o que vi for verdade, alguém vai pagar muito caro. Deseja ver Frodo? Perguntou Galadriel. Pareceu-me que não desejava ver a magia élfica e estava satisfeito. Aconselha-me a ver? Perguntou Frodo. Não lhe aconselho uma coisa nem outra. Não sou conselheira. Pode ficar a saber alguma coisa, e se o que vir for bom ou mal, poderá ser proveitoso, mas também poderá não ser. Ver é, ao mesmo tempo, bom e perigoso. Mas eu penso, Frodo, que tem coragem e sabedoria suficientes para se arriscar, pois de contrário não o teria trazido aqui. Faça como entender. Olharei, decidiu Frodo ao mesmo tempo que subia para o pedestal e se inclinava para a água escura. Ato contínuo, o espelho clareou e ele viu uma terra crepuscular. Erguiam-se montanhas ao longe, escuras contra o céu pálido, e uma comprida estrada cinzenta serpenteava até se perder de vista. Muito ao longe, um vulto começou a descer lentamente a estrada, vago e pequeno, ao princípio, mas tornando-se maior e mais nítido à medida que se aproximava. De súbito, Frodo apercebeu-se de que lhe recordava Gandalf. Esteve quase a dizer o nome do feiticeiro em voz alta. Depois reparou que a figura não estava vestida de cinzento, mas sim de um branco que brilhava suavemente no crepúsculo, e tinha na mão um bastão, também branco. A cabeça estava tão inclinada que não lhe conseguia ver a cara. Pouco depois, o vulto desapareceu numa curva da estrada e deixou de se ver no espelho. A dúvida invadiu o espírito de Frodo. Tratar-se-ia de uma visão de Gandalf numa das suas viagens solitárias de há muito tempo, ou seria Saruman? Surgiu outra imagem, breve e pequena, mas muito nítida. Viu Bilbo a andar agitadamente de um lado para o outro no seu quarto. A mesa estava atravancada de papéis desarrumados e a chuva batia nas janelas. Houve uma pausa e, depois, sucederam-se muitas cenas rápidas que Frodo compreendeu, sem saber como, serem fragmentos de uma grande história em que ele se envolvera. A névoa dissipou-se e viu uma coisa que nunca vira antes, mas que soube imediatamente de que se tratava: o mar. Escureceu. O mar alteou-se e bramiu numa grande tempestade. Depois viu, recortado no sol que se afundava, vermelho sangue, num tumulto de nuvens, os contornos negros de um barco alto de velas rasgadas que saía do ocidente. Em seguida, viu um rio largo a correr através de uma cidade populosa. Depois uma fortaleza com 7 torres. E de novo um barco de velas negras, mas agora era de novo manhã. A luz brilhava na água e uma bandeira com uma árvore branca como insígnia ondulava ao sol. Ergueu-se fumo, como de incêndio e combate, e o sol pôs-se de novo num clarão vermelho que se dissolveu numa névoa cinzenta, na qual passou um pequeno barco todo iluminado.
A imagem desapareceu e Frodo suspirou e preparou-se para se afastar. Mas, de súbito, o espelho ficou completamente escuro, tão escuro como se tivesse sido aberto um buraco no mundo da visão, e Frodo olhou para o vazio. No abismo negro apareceu um único olho que cresceu lentamente, até encher quase o espelho. Era tão terrível que Frodo ficou como que pregado ao chão, incapaz de gritar ou de desviar o olhar. O olho estava orlado de fogo, mas tirando isso parecia vítreo, amarelo como o de um gato, vigilante e atento, e a fenda negra da pupila abria-se para um poço. Era uma janela para o nada. Depois o olho começou a girar, a procurar aqui e ali, e Frodo soube, com certeza e horror, que era uma das muitas coisas que ele procurava. Mas soube também que não o podia ver, pelo menos por enquanto, pelo menos enquanto ele o não desafiasse. O anel que trazia ao peito, suspenso de um fio, tornou-se pesado, mais pesado do que uma grande pedra, e arrastou-lhe a cabeça para baixo. O espelho pareceu aquecer, e começaram a subir rolos de vapor da água. Frodo sentiu-se escorregar para a frente. "Não toque na água", disse Galadriel suavemente. A visão dissipou-se e Frodo deu consigo a olhar para as estrelas frias que cintilavam na bacia. Desceu do pedestal, a tremer nos pés a cabeça, e olhou para a senhora. "Sei qual foi a última coisa que viu, pois isso também está na minha mente", disse Galadriel. "Não tenha medo, mas não pense que só com canções entre as árvores ou tão pouco pelas finas setas de arcos élficos é esta terra de Lothlórien mantida e defendida contra o seu inimigo. Digo-lhe, Frodo, que mesmo neste momento em que lhe falo, vejo o Senhor das Trevas e conheço-lhe o pensamento, ou pelo menos todo o seu pensamento que diz respeito aos elfos. E ele não para de tatear para me ver e ao meu pensamento. Mas a porta continua fechada." Levantou os braços brancos e abriu as mãos na direção do leste, num gesto de rejeição e recusa. Elendil, a estrela vespertina, a mais amada pelos elfos, brilhava, clara, no céu. Tão grande era o seu brilho que a figura da dama elfa projetava uma sombra vaga no chão. Os raios luminosos da estrela incidiram num anel que ela tinha no dedo e que cintilava como ouro polido revestido de luz prateada, com uma pedra branca que piscava como se a estrela vespertina tivesse descido das alturas para repousar na sua mão. Frodo olhou intimidado para o anel, pois de súbito pareceu-lhe que compreendia. "Sim", disse ela, adivinhando-lhe o pensamento. "Não é permitido falar dele e Elrond não podia fazê-lo, mas não pode ser escondido do portador do anel e daquele que viu o olho. É, realmente, na terra de Lórien e no dedo de Galadriel que se encontra um dos três. Este é o Nenya, o anel de Adamante, e eu sou a sua guardiã." Ele desconfia, mas não sabe, por enquanto. Compreende agora por que razão a sua vinda é para nós como o degrau do destino? Se a sua missão falhar, ficaremos expostos perante o inimigo. Mas se for bem sucedido, então o nosso poder diminuirá, Lothlórien apagar-se-á e as marés do tempo arrastá-la-ão. Temos de partir para o ocidente ou de nos reduzirmos a um povo rústico de vales e cavernas, de esquecer lentamente e sermos esquecidos. Frodo baixou a cabeça. "E que desejam?" perguntou, por fim. "Que seja o que tiver de ser", respondeu a dama. "O amor dos elfos pela sua terra e pelas suas obras é mais fundo que os abismos do mar e a sua mágoa é eterna e nunca poderá ser completamente apaziguada. No entanto, preferirão abandonar tudo a submeter-se a Sauron, pois agora conhecem-no. O destino de Lothlórien não é da sua responsabilidade, Frodo. A sua única responsabilidade é cumprir a sua missão. Contudo, se valesse de alguma coisa, desejaria que o Anel nunca tivesse sido feito, ou então que tivesse permanecido perdido para sempre." "É sensata",
Destemida e bela, senhora Galadriel, murmurou Frodo. Dar-lhe-ei o anel se mo pedir. É um problema demasiado grande para mim. Galadriel riu-se com um riso inesperado e claro. Sensata poderá a senhora Galadriel ser, mas encontrou quem lhe está à altura em cortesia. Delicadamente está vingado de lhe ter posto o coração à prova no nosso primeiro encontro. Começa a ver com olhar penetrante. Não nego que o meu coração desejou muito pedir o que me oferece. Há muitos anos que medito no que poderia fazer se o grande anel me viesse parar às mãos, e agora veja, está ao meu alcance. O mal que foi engendrado há muito tempo atua de muitas maneiras, quer o próprio Sauron vença ou caia. Não seria um nobre feito, a ser levado a crédito do seu anel, se eu o tirasse pela força ou pelo medo ao meu hóspede? E agora, finalmente, Frodo dar-me-á o anel livremente. No lugar do Senhor das Trevas colocará uma rainha. E eu não serei tenebrosa, mas sim bela e terrível como a manhã e a noite. Bela como o mar, o sol e a neve na montanha. Terrível como a tempestade e o raio. Mais forte do que os alicerces da terra. Amar-me-ão, desesperarão todos. Levantou a mão e do anel que usava saiu uma grande luz que só a iluminou a ela e deixou tudo mais nas trevas. Ficou diante de Frodo, parecendo agora imensuravelmente alta e insuportavelmente bela, terrível e digna de adoração. Depois baixou a mão, a luz desvaneceu-se e ela riu-se de novo, e mirrou. Volto a ser uma elfa esbelta, simplesmente vestida de branco e cuja voz meiga era suave e triste. Passei na prova, declarou. Diminuirei, irei para o ocidente e continuarei a ser Galadriel. Ficaram um longo momento em silêncio. Por fim, a dama falou de novo. Regressemos. Devem partir de manhã, pois agora escolhemos e as marés do destino correm. Desejo perguntar uma coisa antes de partirmos, disse Frodo. Uma coisa que muitas vezes pretendi perguntar a Gandalf em Rivendell. Tenho permissão para usar o Anel por que não posso então ver todos os outros e conhecer os pensamentos daqueles que os usam? Não tentou, respondeu-lhe Galadriel. Só colocou o anel no dedo 3 vezes, desde que tomou conhecimento do que possuía. Não tente. Isso destruí-lo-ia. Gandalf não lhe disse que os anéis dão poder de acordo com a estatura de cada possuidor? Antes de conseguir usar esse poder, precisaria de se tornar muito mais forte, de treinar a sua vontade para dominar os outros. Mesmo assim, como portador do anel, e como alguém que o colocou no dedo e viu o que está oculto, a sua visão tornou-se mais apurada. Captou o meu pensamento mais claramente do que muitos que são considerados sábios. Viu o olho daquele que detém os 7 e os 9, e não viu e reconheceu o anel no meu dedo? Virou-se para Sam e perguntou-lhe, viu o meu anel? Não, senhora. Para ser franco, até estava a perguntar a mim mesmo de que estavam a falar. Vi uma estrela através do seu dedo. Mas, se me perdoa que diga o que penso, acho que o meu amo tem razão. Gostaria que aceitasse o anel dele. Poria as coisas nos eixos. Não os deixaria deitar abaixo a casa do velhote e pô-lo na rua. Faria com que certa gente pagasse as suas patifarias. Sem dúvida, concordou Galadriel. Seria assim que tudo começaria. Mas, infelizmente, não acabaria assim. Não falemos mais do assunto. Vamos.